versículo 12. 1 João, capítulo 2. Aleluias. 1 João, capítulo 2. Glórias ao nosso Deus. Capítulo 2, versículo 12. Nós queremos falar um pouquinho sobre as fases que nós cristãos enfrentamos na vida. Amém? Glórias a Deus. Encontrou aí 1 João capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 12. Lá no finalzinho, próximo Apocalipse. Filhinhos, escrevo-vos, pois, porque pelo seu nome são-vos perdoados os pecados. Pois escrevo-vos, pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde um princípio. Jovem, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Senhor Deus, maravilhoso Pai, essa noite nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado pelo momento que passamos louvando, Te adorando, Te bendizendo, e agora nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fale conosco, nós carecemos, é o Senhor quem fala neste lugar, Pai. Nós escondemos atrás de Ti para que a glória e o louvor sejam Teu. Espírito Santo, sem Ti nada nós podemos fazer. Fica conosco, abre a nossa mente, Pai. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós através do Espírito Santo. Ministra aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus, amém. Se assente adorando ao nosso Jesus. Irmãos, a gente na vida passa por várias fases, e é interessante que como cada fase tem a sua peculiaridade. Hoje de manhã no café eu conversava com os irmãos, e eu falava que a Abigail está numa fase de querer escolher a roupa, de querer escolher a cor, o que vai usar, e com 3 anos, né, irmão, já começa a chorar, porque mais ou menos já está querendo escolher aquilo que vai vestir. E todos nós passamos por algumas fases na vida. E eu trouxe aqui, os irmãos não vão poder rir, eu trouxe uma foto de algumas fases da minha vida. Dá para os irmãos verem aí? Eu bebezinho, parece demais com a Abigail, né, irmãos? É a cara da minha filha. Eu bebezinho, eu fazendo, se eu não me engano, 4 ou 5 anos de idade. E eu quando cheguei na América, esse é o primeiro congresso que eu fiz aqui em Clinton, há 15 anos atrás. Como diz os irmãos, o tempo me ajudou, né, irmão? Só vinha nariz e óculos. Mas Jesus me deu vitória. Irmãos, a gente passa por várias fases na vida. E quando João está escrevendo essa carta, quando ele escreve o Evangelho de João, ele está pregando a salvação através de Cristo e dizendo para o povo que Jesus tinha morrido para que eles fossem salvos. Mas quando João está escrevendo a sua primeira carta, ele está confirmando aos salvos que eles eram salvos. Por quê? O povo estava com a dúvida se o pecado deles haviam sido perdoados e se eles realmente eram salvos. Agora, o que João está fazendo? Ele está reafirmando a fé daqueles moços. Ele está reafirmando a salvação que ele pregou no Evangelho. Se no Evangelho ele falava do perdão alcançado por Jesus e por milagres que Jesus havia feito para mostrar a fé e a salvação, agora nas cartas ele vai reafirmar que nós somos salvos e os nossos pecados foram perdoados por Jesus. E ele vai conduzir uma pessoa até Jesus Cristo. Quando ele fala filhinho, por muitas vezes a gente ouve pregações, né, para o congresso de jovens, o tema, né, jovens sois fortes, mas na verdade o que João está dizendo aqui não diz respeito a uma criança ou um bebê como eu coloquei aqui. O que ele está dizendo a respeito são fases da vida que nós enfrentamos. Algumas pessoas tentam pular algumas fases, mas não tem como pular a fase. E outra coisa, quando nós estamos presos numa determinada fase, isso é problema. Por exemplo, crianças que nascem com um problema de desenvolvimento, elas se mantêm na idade de 2, 3 anos, elas estão com 15, 20 anos, mas a mente delas continua uma mente infantil, porque não conseguiram avançar nas fases da vida. Quando João está chamando as pessoas de filhinhos, de pais, de jovem,
Na verdade, ele está falando para uma igreja que passa por fases na vida. Ele vai agora falar com essas fases. E a primeira fase que João vai falar, ele começa a dizer a fase de filhinhos. Ele diz filhinhos, no versículo 12. E quando ele está dizendo isso, ele não está usando uma palavra para dizer criança. Ele está usando uma palavra que quer dizer nascido, ou aqueles que foram nascidos da fé. Irmão, eu cresci na igreja, mas isso não quer dizer que a gente é salvo porque cresceu na igreja. Algumas pessoas nasceram no lar evangélico, isso não quer dizer que elas têm a salvação só porque os pais delas são crentes. Na verdade, na vida do crente é necessário passar por um novo nascimento. Quando João começa a escrever essa carta, ele vai agora àqueles que acabaram de nascer, e ele vai dizer para ele: filhinhos, vocês foram perdoados. Esse perdão, irmãos, é um perdão que aconteceu na cruz. E no momento que eu levantei as minhas mãos para Cristo, quando eu venho para Jesus, o meu passado é apagado, e o que eu fiz lá atrás não interessa mais. João está dizendo para alguém que abraçar a fé: você não precisa preocupar com o teu passado, porque de agora em diante existe uma novidade de vida para você. Ele está dizendo: ei, você que nasceu agora, deixe as coisas que para trás ficam e comece a avançar para o alvo da soberana vocação, porque todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. João está dizendo para pessoas que abraçaram a fé, pastor Wagner, que eles não tinham que preocupar com a acusação do passado, porque agora eles são novas criaturas em Cristo Jesus. João está dizendo: vocês foram perdoados, vocês alcançaram perdão em Cristo Jesus. Os nossos pecados, eles eram sujos, negros, digamos assim, mas Jesus nos lavou, e nós somos brancos, alvos como a neve. Não importa onde você passou, o Senhor Jesus está dizendo para alguém: os seus pecados foram perdoados, e eu não me lembro mais. João está dizendo: filhinhos, vocês abraçaram uma fé nova, não precisam preocupar com o que vocês eram, vocês agora são nova criatura em Cristo Jesus. Nicodemos olha para Jesus e fala: Jesus, como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A primeira fase que um cristão enfrenta é a fase do novo nascimento. Como é que ele chega nesse novo nascimento? Uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ela tem o Espírito Santo habitando nela? Não, mas ela recebe um trabalhar do Espírito Santo. Como eu sei isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Então mesmo uma pessoa que está lá fora, ela recebe como marteladas do Espírito Santo, dizendo para elas: vem para Cristo, vem para Jesus, vem para Cristo, vem para Jesus. Quando ela vem, ela nasce do Espírito Santo. Essa fase do novo nascimento, irmãos, é uma fase muito gostosa. É uma fase que a pessoa está no primeiro amor, ela está envolvida com aquilo que ela acabara de receber. Mas é uma fase que ela precisa ser carregada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amada e alimentada com leite. Por que nós temos o discipulado na igreja? Para que aquele que acabou de chegar, ele começa a aprender as bases, as coisas que ele precisa. Nessa fase de salvação, ou nessa fase de novo nascimento, é a fase que ele encontra a graça de Deus. É nessa fase que nós entendemos, irmãos, que nada que eu fizer podia comprar a salvação que eu alcancei de graça na cruz. Ainda que eu desse todo o meu dinheiro,
ainda que nós entregássemos toda a nossa vida, irmãos, nada do que nós fizermos vai poder pagar a salvação que Cristo Jesus nos deu. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E Paulo vai falar aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Não é aquilo que você fez, para que ninguém se glorie. Será que você consegue levantar as mãos e agradecer a Deus por essa graça que te alcançou? Eu ouvi alguns irmãos que estão aqui nessa igreja contando de onde vieram, irmãos. O meu testemunho é que eu cresci na igreja, estou na igreja e quero morrer na igreja, irmãos. Amém ou amém? Mas eu já ouvi testemunho de pessoas, pastor Wagner, que vieram do mundo, fizeram o que fizeram acontecer e vieram e alcançaram a graça. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. João está dizendo: vocês estão vivendo um período de transformação, abraçaram a graça e vocês foram perdoados. E ele ainda diz assim, irmãos, olha isso aqui, lá no capítulo 2, ainda bem no comecinho: mas se alguém pecar, um advogado temos, que é Cristo Jesus. Essa primeira fase do novo nascimento, fase que nós alcançamos a graça, fase que nós somos enxertados na presença do nosso Deus. Deixa eu avançar. Nessa fase recebemos o Espírito Santo e somos enxertados em Deus. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Olha isso aqui, o que Atos vai dizer. Perdão, Lucas, né? Em Atos ele disse: Pedro, arrependei-vos cada um de vós. O arrependimento é o meu novo nascimento. Eu nasço no Espírito, amém ou não amém? Eu alcanço a graça. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ontem foi o nosso batismo no camp. Algumas pessoas se arrependeram, reconheceram que precisam de Cristo e elas passaram pelas águas. Isso aqui é uma etapa na vida de um cristão. Pessoas que nasceram de novo, que abraçaram a fé, elas precisam passar por esse batismo nas águas. Elas precisam mergulhar. O que é que esse batismo representa? Representa a morte para o mundo e uma ressurreição com Cristo Jesus para a nova vida. Ah, mas eu não estou preparado. Ninguém nunca está preparado, irmãos. A gente está se preparando. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você até precisa entrar na água, ser batizado para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os irmãos lembram do batismo de Jesus? Ele entra na água, João Batista joga ele. Quando João Batista vê, que ele ouve uma voz: eis meu filho amado, e quem me compraço. Ele passa nas águas e recebe o Espírito. Meu filho, depois do novo nascimento, nós morremos para este mundo e somos revestidos do Espírito Santo de Deus. Essa manhã o Espírito Santo está dizendo para alguém: você é revestido. Ah, irmão, o Espírito Santo vem para nos ajudar. Agora, ele não só vem com o martelo, irmão Odete, dizendo: vem para Cristo, eu já abracei a fé. Agora, sabe o que é que ele é? Ele é o impulsionador, porque até a vontade de adorar vem dele. Agora, pastor Wagner, ele é aquele que me faz acordar e vir para o culto adorar. É aquele que quando eu peco, ele diz: você não deveria ter feito isso. Quando eu abraço a fé, o Espírito Santo agora habita dentro de mim. Ele não habita na Assembleia de Deus de Radisson, ele habita dentro dos crentes da Assembleia de Deus de Radisson. Ele habita agora dentro de você. Você passou por um novo nascimento e recebeu o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus está subindo aos céus e os discípulos perguntando: e agora como vai ser? Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sem outro Pai. Eu vou enviar o Paracleto, um outro igualzinho eu, que vai habitar em vós. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você abraçou a fé, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Você não caminha mais sozinho, você tem a operação do Espírito Santo dentro da sua vida. Vai em glória a Deus por isso. Mas sem dó para eu tomar água, vai. Você se arrepende, passa nas águas e você recebe o dom do Espírito Santo. Recebe também a salvação, que não vem de vós, é dom de Deus. Quando eu estou no novo nascimento,
Eu estou experimentando essas coisas novas. Quando eu estou no novo nascimento, eu sou revestido pelo Espírito Santo para manter de pé. É uma fase muito difícil, irmão, porque a criança, quando está nessa fase de bebê, ela tem que ser cuidada demais, né? Troca a fralda, dá uma madeira na boca. O Espírito Santo vai fazendo isso com a gente, nos moldando, nos trabalhando. Primeira fase, a fase do novo nascimento, ou a fase onde eu encontro a fé, onde eu abraço a fé em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Quantos já abraçaram essa fé? Quantos já disseram: Jesus, eu quero te servir em espírito e em verdade, eu quero descer as águas do batismo e eu quero ser revestido do teu Espírito Santo? Essa é a melhor coisa que tem, irmãos. A melhor coisa é servir a Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode até oferecer outra coisa, mas melhor que Jesus não tem, viu, irmãos? Jesus não é dinheiro, mas Ele é real. Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como Ele é. Oh, Jesus bom, irmão. Oh, Jesus bom. Diga para alguém: que bom que você abraçou a fé. Diga para alguém: que bom que você abraçou a fé. Oh, glória. Eu lembrei de uma coisa aqui, irmãos. Na época da Bíblia, dos Atos dos Apóstolos, os irmãos, a igreja não era conhecida como cristão. A gente não era conhecido como igreja evangélica. Sabe como era conhecido? Os irmãos do caminho. Era assim que era conhecida a igreja. Alguns diziam até a seita do caminho, porque chamava a gente seita. Os judeus chamavam a gente seita. A igreja do caminho, a seita do caminho. Era assim que nós éramos conhecidos, porque nós estamos no caminho da fé e o nosso alvo é os céus. Segunda fase da vida, irmãos, é a fase de santificação e aprendizado. Eu juntei essa fase quando João diz: chama os filhos, eu vos escrevi filho. E quando ele fala jovens, amém? É uma fase que nós estamos, não mais no novo nascimento. Eu já passei pelas águas, eu já recebi o Espírito, mas isso não quer dizer que eu estou perfeito, que agora tudo já está certinho. Agora vem uma fase de santificação e aprendizado na presença dele. A palavra usada não é nem filhos e nem jovens, mas na verdade é paidia, que quer dizer a uma criança que precisa ser treinada, ensinada e instruída. Já viu criança que o pai não corrige? Chega numa festa, o que ela faz? Destrói a festa. Você vai visitar uma casa, você fica com vergonha. É assim ou não é? Mexe em tudo, derruba tudo, toca em tudo, taca coisa no chão, taca coisa nas crianças, puxa cabelo de menino. Mas uma criança que tem a correção em casa, ela sabe como se comportar. Amém ou não amém, irmãos? Cadê os pais bravos aí, irmãos? Ai, Jesus. Né, irmãos? Aqui as crianças já são corrigidas, já são ensinadas que não pode corrigir, né, irmão? Me tira do cão, né? Se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar errado, viu, irmãos? Eles vão ensinar errado. Eduque o seu filho, ensine a criança junto no caminho que ela deve andar, ela não vai se desviar dele. Instrua o filho, irmãos, instrua. Não é fácil, irmãos, é uma luta, mas Jesus vai nos dar graça. As crianças já nascem ferozes, mas o nosso chinelo é mais feroz ainda. Aleluia. Essa fase, irmãos, a gente precisa de um treinamento de Cristo, sermos ensinados e instruídos. Como que isso acontece? Como que esse treinamento chega em nós? Paulo, ele vai dizer aos coríntios: olha, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Essa igreja, ela já tinha passado pelo nascimento, mas ela não tinha saído da fase infantil. Porque tem muitos crentes que têm 50 anos na igreja, mas não passaram da fase de menino, da fase de criança. E Paulo vai escrever e vai dizer: eu não pude falar com vocês, porque vocês eram meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Espera aí, eu já tinha falado com vocês, e vocês ainda não cresceram? Vocês ainda não avançaram na fé? Vocês continuam naquilo que o pastor precisa te puxar, que se alguém falar mal de você, você não vem mais para o culto, você é inconstante, você não presta para nada. Espera aí, você está nessa fase ainda? Paulo está dizendo isso. Espera aí, porque ainda vocês são carnais, porque há entre vós inveja, contenda, disseção.
Porventura vocês não são carnais? E vocês não andam segundo os homens? Irmãos, que lapada. Eu pedia para tomar água e não voltava. Que lapada que Paulo está dando. Eu estou querendo falar com vocês como maduros, dar algo melhor para vocês, algo mais forte, mais poderoso. Mas vocês estão experimentando o raso, porque vocês se comportam como alguém que merecem o raso. Que forte, irmãos. Eu creio que Jesus tem muito mais para nós. Somos nós que militamos o que Jesus tem para liberar para nós. Paulo está dizendo: o que eu queria na verdade era tratar vocês com a comida sólida, mas vocês continuam caminhando como bebês. Pessoas que vêm para a igreja e elas não conseguem servir a Deus pelo que Ele é. Se Deus não der, se Deus não fizer, se não acontecer, Deus não está limitado a este âmbito natural. O que Ele tem para nós é sobrenatural. Nós precisamos passar dessa fase. E uma das coisas que Jesus usa para essa fase, irmãos, é a nossa prova. Nós somos às vezes provados para isso acontecer. Nessa fase de aprendizado, nós passamos por uma santificação. Uma santificação posicional. O que é isso? Ocorre quando você foi salvo e separado. Espera aí, então, quando eu vim para Jesus, eu recebi poder para vencer o pecado. Lembra 3 semanas atrás eu falei sobre o pecado? Lembra disso? Que eu falei vencendo o pecado. Eu disse: quando nós vimos para Cristo, nós recebemos poder e autoridade para vencer todo e qualquer pecado. Primeiro, quando eu abraço a fé, eu recebo isso: pastor, mas eu não consigo vencer. Não, abrace a fé, e o Espírito Santo vai te ajudar a vencer esses pecados. Pecado na vida de crente, ele é acidente de percurso e não rota natural. Pecado na vida de crente, ele é um acidente e não coisas rotineiras. Primeira coisa que eu recebo, pastor Wallace, é a santificação quando eu sou separado. Eu sou separado agora do pecado. Isso acontece quando eu sou salvo. A outra santificação que acontece é um processo. Essa é uma santificação crescente do pecado. Quando você se move mais e mais para a maturidade espiritual, tornando-se cada vez mais como Jesus Cristo. Este é o desenvolvimento e crescimento espiritual. Eu recebo a santificação pelo sangue de Cristo e uma força para vencer o pecado. E agora eu vou largando as coisas. Você consegue lembrar as coisas que você foi largando quando veio para a igreja? Lembra, pastor Wagner, né? O irmão às vezes chegava, irmãos, fumando, bebendo, né, irmãos, no forró, no arrastapé, né? E devagarzinho vai arrastando, vai tirando. Jesus vai libertando. Eu lembro da minha mãe, quando minha mãe se converteu, ela fumava, irmãos. E quando ela veio para a igreja, ela começou a tomar nojo do cigarro. Que coisa impressionante, pastor Wagner. Ela me dizia, colocava o cigarro na boca, dava um gosto horrível, dava um nojo nela. Mas ela estava presa ainda, não só pelo espiritual, mas pela nicotina no sangue. Mas até isso Jesus vai arrancando, irmãos. Eu já vi, pastor, a gente orar por pessoas e aquele cheiro de álcool começar a sair do corpo dela. E Jesus libertando do alcoolismo. Eu ainda sirvo um Jesus que liberta. Eu ainda sirvo um Jesus de milagres. E Ele vai nos arrancando pouco a pouco, irmãos. Aquelas coisas vão nos incomodando. Aquilo parece que vai doendo e nós vamos deixando. Esse é o processo de santificação que nós enfrentamos. E o Espírito Santo continua trabalhando em nós, tirando aquilo que não presta, para nós alcançarmos a estatura de um varão perfeito em Cristo. Existe alguém perfeito, irmão? Não. Nós seremos perfeitos no dia da santificação futura. O que é isso? É a santificação final. Essa terá lugar quando finalmente você for totalmente e eternamente separado do pecado para a glorificação. O dia que a trombeta tocar e Jesus Cristo chamar o nosso nome, irmãos, essa carne do pecado, ela não terá mais poder sobre nós, e nós veremos Jesus Cristo como Ele é. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvireis Jesus chamar. Passarão os céus e terra, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Irmãos, lá nós vamos vencer tudo quando nós chegarmos lá. Essa é a nossa santificação futura.
Nós estamos passando por esse processo. Só adiantei, mas isso aqui eu vou falar depois no final. Então estou no processo de santificação. Diga para alguém: não se preocupe, você está no processo. Muitas pessoas param no meio do processo. E quando elas param, o diabo as toma de uma maneira tão terrível, irmãos. Os irmãos já viram pessoas que estavam aqui lutando com a gente, e quando elas saíram de abraçar a fé, como a vida delas se destruiu mais do que era antes. É assim ou não, irmãos? Já viram pessoas assim? O estado fica pior, porque da onde sai um demônio parece que entra realmente 7, né, irmãos? Você está num processo, filho. Eu digo sempre que eu sou contra o evangelho super-homem, que coloca aqui em cima homens que são infalíveis, homens que a casa deles são perfeitas. Se você passar uma semana comigo, você vai ver os meus defeitos, irmão, vai ver que eu não sou perfeito, mas eu estou nesse processo de santificação junto com você, e nós vamos vencer e alcançar os céus em nome de Jesus. Os céus é conseguido a forças. É o evangelho mentiroso que coloca você lá embaixo e o pregador lá em cima. Parece que ele chegou aqui voando, quando na verdade nós estamos todos no mesmo processo, um processo de santificação, e nós vamos alcançar essa estatura. Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Uma outra coisa que Jesus faz com a gente na nossa segunda fase da vida, e a gente não quer, irmãos, são as provas. Alguém quer passar a prova, irmãos? Não adianta falar mentira, né, irmãos? A gente não quer, mas elas são inevitáveis. Escute. Porque para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é aprovado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo infalível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pedro está dizendo que a nossa prova, ela tem um valor maior do que o ouro, porque o ouro, ele é refinado pelo fogo, não é isso? Já o Pedro está dizendo: olha, quando vocês estão passando pelas provas, passando pelas dificuldades, na verdade, se alegrem, glorifiquem, porque é o próprio Deus quem está vos provando, para que vocês sejam aprovados. Já saiu de uma luta mais forte, irmão? Já saiu de um levante, crendo mais ainda em Jesus Cristo de Nazaré? Pastor Wagner, quando eu cheguei na América, minha mãe foi acometida de alguns caroços no ovário, e aquilo começou a crescer, começou a tomar ela. Até então, eu nunca tinha visto Jesus curar alguém com câncer através... Foi Jesus que curou, amém ou não amém? Mas com eu orando. E eu falei: mãe, vamos orar. Antes da senhora ir na cirurgia, vamos orar, e Deus vai curar a senhora essa noite. A senhora vai para o médico, pede um exame, e Jesus vai curar a senhora. Jesus curou. Ela não passou pela operação. Irmãos, eu fiquei tão valente para orar por quem tem câncer, porque eu vi que Jesus pode fazer. Fui colocado na prova, mas eu fui aprovado e vi que Jesus também cura câncer, e Ele pode fazer. Não é porque eu oro, mas é porque Jesus, Ele tem poder para curar. Já passou por alguma dificuldade, você falou: Jesus, eu sei que Tu pode fazer isso aí. Eu vi Jesus fazer. Eu sei que Tu podes. Então as nossas provas, elas na verdade nos colocam mais próximos daquilo que Jesus quer, e elas alcançam o fim da nossa fé, traz-nos mais perto para a nossa salvação. É impressionante, mas é verdade. Crente na prova é o crente que mais ora. Crente na prova é o crente que mais busca. Eu estou mentindo, irmãos? Até porque é natural, né? Aconteceu um negócio, já vai mais para Jesus. Na hora, as nossas provações, elas nos trazem para mais próximos de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Porque as nossas dores, as nossas provas, elas têm um peso de glória. Elas nos aproximam mais para o fim da nossa salvação. Nessa... Espera,
irmãos, passou aqui, mas não passou lá. Nessa fase, essa segunda fase é a fase que eu passo pelo crescimento na palavra, nos dons, e eu preciso me ocupar com Deus. E aqui é importante nós entendermos, irmãos, que a gente só cresce pela palavra de Deus. A igreja está muito rasa na palavra. Nós precisamos nos aprofundar, entrar mais, conhecer mais o que Deus tem preparado para nós. Eu acredito que Deus tem muito mais. Paulo vai dizer para Timóteo assim: olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo para os fiéis na palavra. Nós precisamos ter a palavra. Aí ele continua lendo, olha aqui: no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá até convosco. Não desprezeis o dom que há em ti. Uma outra coisa que nós não temos tendo, irmãos, nós paramos de buscar os dons que Deus tem para a igreja. Essa fase que nós estamos aprendendo, crescendo com Ele, é uma fase de pedir: Jesus, usa a minha vida, me dá dom de cura, me dá dom de visão, me dá dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de conhecimento, de sabedoria, de discernimento. A igreja precisa buscar esses dons. Essa fase é uma fase de receber o que o Espírito Santo tem para nós, para nos empoderar para a obra de Deus, para nos preparar para recebermos aquilo que Jesus tem. Aí, irmãos, essa fase que nós estamos passando de conhecimento é a fase que eu preciso me ocupar com as coisas de Deus. E aí está o segredo. Você está crescendo? Se envolva com seu pai. Quem tem filho pequeno em casa sabe, tudo que a gente faz, o filho copia. É assim ou não é, irmãos? Tudo que a gente faz, o filho quer fazer igual. Sabe qual é o segredo? Se envolva com Cristo, e você vai parecer mais com Cristo. Nessa fase que você está aprendendo a crescer, se envolva mais, aprenda mais, leia mais, dedique-se mais na palavra, e mais você vai se parecer com o teu Jesus. Paulo está dizendo: jovens, vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno. Essa fase de dons, de ocupar-me com Deus, é uma fase de triunfar sobre o pecado, porque eu não consigo entrar na próxima fase se eu estiver preso com as coisas deste mundo. Quando João está dizendo: olha, vocês já conseguiram vencer, a gente não consegue avançar se você não vencer as coisas dessa fase. Irmão, deixa eu profetizar sobre a tua vida: você não vai ficar preso no pecado, não vai ficar preso na contenda, no disse-me-disse, na inveja e nada, porque Deus tem uma maturidade para a tua vida. Deus tem algo novo, nível mais elevado. Um nível mais elevado. Jovens, vocês são fortes, porque vocês já venceram. Quando eu aprendo de Cristo, quando eu dedico na palavra, busco os dons, eu estou agora preparado para passar para aquela nova fase que o Espírito Santo tem para mim. É uma fase de maturidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está todo mundo me ouvindo? Para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. Irmão, Paulo batia sem dó. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Quantos querem alcançar a fase da maturidade? Na fase da maturidade, irmãos, eu não sou mais levado, eu levo as pessoas. Na fase da maturidade, eu não preciso mais ser carregado por ninguém. Agora eu consigo guiar pessoas até Cristo. Paulo está dizendo: quando eu alcanço essa fase, eu estou alcançando a fase de homem perfeito, à medida da estatura completa
completa de Cristo, eu começo a me parecer com Cristo. Irmão, enquanto a gente precisar de pessoas para nos empurrar, nós continuamos como menino. Enquanto algumas coisas afetarem aquilo que eu creio pela palavra, eu continuo como menino. Mas quando eu alcanço a estatura de crer e confiar na palavra, na verdade eu estou maduro. Irmão, pode vir quem vier falar, mas ninguém vai roubar as verdades que Cristo plantou nos nossos corações. Quando você é maduro, irmão, a sua fé não é volátil, a tua fé ela é firme em Cristo Jesus. Quando nós somos maduros, irmãos, nós não somos levados em roda. Sabe o que é ser levado em roda? São pessoas que caminham, mas elas nunca conseguem sair do lugar. Eu tenho um alvo e eu vou alcançar este alvo. Na época de maduro, João vai dizer: Pai. O Senhor quer levantar pais espirituais, pessoas que vão guiar outros na fé e vão ajudar outros a servir ao Senhor. Tem gente que já era para estar sendo pai espiritual, mas está na fase de menino ainda. E Jesus está dizendo para alguém: eu vou te levantar e vou fazer de você também um homem maduro. Maturidade na presença de Deus, irmãos. Nessa fase, nós ainda estamos revestidos de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Nessa fase, eu sei que a minha luta não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã. A nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás e os seus anjos. Crente maduro não briga entre si. Crente maduro briga no joelho contra Satanás e contra o inferno. Crente maduro não ataca aqui embaixo. Crente maduro, ele ataca no mundo espiritual, dizendo: Satanás, sai do meio do povo. Satanás, sai do meu casamento, da minha saúde, da minha família. Crente maduro se reveste do Espírito Santo de Deus. Revestivos para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Levante a sua mão. Essa manhã o Espírito Santo te reveste com as armaduras de Deus, irmãos. Tem capacete, tem coraça, tem sapato. Seja revestido pelo Espírito Santo. Aleluias. Crente maduro não fica brigando nesse âmbito aqui não, irmão. Crente maduro se reveste das armaduras espirituais e vai na luta contra o inferno. Valem glória a Deus por isso. Crente maduro luta contra o inferno, irmão. Oh, aleluia. Eu sinto Jesus. Aleluia. Para que estais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mesmo sendo maduro, eu continuo enfrentando as minhas dificuldades, mas revestido dele, nós vamos vencer. Na época da maturidade, irmãos, eu entendo que as nossas lutas não nos param. Olha que Paulo diz a Timóteo: mas tu, se sóbrio em tudo, consciente, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, prega, cumpre o teu ministério. Crente maduro, principalmente crente que tem ministério, irmãos, ele não para por causa das aflições e por causa da luta. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, dá, mas eu tenho uma chamada, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou cumprir a minha chamada. Eu não faço para agradar o pastor, para agradar a pastora, para agradar os irmãos, eu faço para agradar a Deus. Eu vou cumprir o meu ministério. Ah, porque eu não sou bem-quisto, eu não sou querido. Não, porque não me ouve, não interessa. Eu vou cumprir o meu ministério. Foi chamado para pregar, pregue. Chamado para cantar, cante. Chamado para orar, ore. Chamado para trabalhar, trabalhe. Cumpra o teu ministério. Crente que é maduro, mas não cumpre a chamada, você está na fase de menino. Crente que se diz maduro, mas não cumpre o ministério nas aflições, ainda é menino. Porque crente maduro,
Ele sofre as aflições, mas ele faz a obra de um evangelista. Ele leva a palavra, ele cumpre o ministério. Irmão, nós vamos cumprir o nosso ministério na presença de Deus. Nós vamos cumprir aquilo que Jesus preparou para nós. Não tem o que nos impeça. Cumpre a tua obra, meu filho. Portanto, meus amados, permaneceis firmes, mantenham-se firmes, e que nada os abale. É triste porque muitas vezes colocamos na liderança pessoas que não são maduras. É triste que muitas vezes tem pessoas que estão liderando que ainda não são maduras, e qualquer coisa as abala. A Bíblia está dizendo: mantenham firmes e que nada vos abale. Eu não posso fazer hoje e amanhã eu não querer fazer mais. Eu preciso estar firme e constante. Que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quem labuta aqui sabe que a recompensa vem dos céus. Crente maduro sabe que aqui você não vai ter honra do homem, aqui você não vai receber tapinha nas costas, mas o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós teremos o nosso pagamento nos céus. Pessoas, pastora Mara, que trabalham esperando o reconhecimento da terra, a Bíblia diz que na terra elas recebem a paga delas. Mas quem trabalha esperando receber dos céus, nos céus receberão de Deus. Você pode até não agradar aqui, mas se você está cumprindo o teu ministério, o seu trabalho não é inútil no Senhor. Você pode até não ser aplaudido quando descer, mas o seu trabalho não é inútil no Senhor. Paulo está ensinando que crentes maduros, eles não trabalham esperando receber daqui. Que coisa tão pouca trabalhar esperando receber daqui. Tudo que nós fizemos aqui com crentes maduros trabalhando para o reino, está tudo sendo anotado, irmãos. O nosso patrão, digamos assim, Jesus Cristo de Nazaré, paga até overtime, até hora extra para nós. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Crente maduro, ele trabalha, irmãos. Crente maduro, ele se dispõe na obra de Deus. Eu não posso dizer que eu sou maduro e não me dispor em trabalhar para o Senhor, e não me dispor em entregar na obra de Deus. Eu me lembro que Paulo diz também aos Efésios: apresentai-vos os vossos corpos como um sacrifício vivo. O crente maduro, ele precisa se entregar ao Senhor. Amém ou não amém? O nosso trabalho não é em vão no Senhor, irmãos. Não é em vão no Senhor. Aleluias. Deixa eu passar para o próximo. Nesta fase, estamos prontos na palavra. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, crente maduro tem que saber quem ele é. Amém ou não amém? Por que ele está aqui? O que ele está fazendo? E por que ele acredita nisso? Essa semana, conversando com um rapaz, ele me disse: o rapaz que mora lá em casa, lá, o meu meio está difícil, porque ele é muito cientista, ele tem resposta para tudo, tudo na Bíblia, tudo ele é muito assim, é papel, tudo tem que ter prova. Eu falei: e você? Está preparado para responder por que é que você crê, irmão? Pedro está dizendo ali: vocês têm que estar preparados para responder a razão da vossa fé. Eu creio, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Porque se não fosse, seria uma religião como outras qualquer, onde os fundadores morreram. Mas nós não, irmãos. O nosso Redentor vive, e Ele se levantará ao nosso favor. Crente maduro está preparado na palavra. Eu sou maduro, mas só conhece João 3,16. E a Bíblia está até amarela no Salmo 91, irmãos. Preparados no Evangelho. O crente maduro, ele tem uma preparação na palavra de Deus. Ele sabe responder com mansidão, viu, irmão? Não é estressado, não. Não vos envolveis em vãs contendas. Crente que essa volta é uma briga, irmãos.
Porque não aceitou a sua fé, não tem problema. Vá com mansidão, você vai ganhá-lo. Tu não crê não, o braço direito converteu, mas o esquerdo não entrou na água. Bum. Irmãos, com mansidão, amém ou não amém? Na época de maturidade, irmãos, nós demonstramos os frutos. Se na época que eu estou crescendo, eu vou recebendo os dons, amém ou não amém? 2 amém, muito fraco, amém ou não amém? Na época da maturidade, eu demonstro os frutos do Espírito. Porque muito mais do que falar em língua, sapatear, voar, é você ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Crente maduro não se ira facilmente não. Crente maduro, irmãos, ele tem os frutos, amém ou não amém? Olha aqui, cheios dos frutos de justiça, que são para o Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Lembra dos frutos do Espírito? Bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, amor, paciência. Lembra? Temperança, lembra disso? Crente maduro, irmãos, ele é assim. Não adianta ter todos os dons, né? Ele é uma galeria dos dons, pastor Wagner. O que você precisar, ele tem. É cura, pum. É línguas, ele tem. Irmãos, ele está cheio, mas não demonstra os frutos do Espírito. Ele está na fase ainda lá atrás. Porque o crente maduro, ele possui os dons, mas melhor do que isso, ele demonstra os frutos do Espírito Santo de Deus. Os dons muitas vezes não são vistos, mas os frutos eles aparecem. A gente consegue ver, pastor Amara, quem tem e quem não tem. Facilmente, irmãos. Se irrita por qualquer coisa, faltando mansidão. Eu preciso, na época da maturidade, demonstrar os frutos do Espírito Santo. Quantos querem alcançar essa maturidade dos frutos do Espírito Santo, irmãos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Já estou terminando para nós orarmos. Nesta fase, nós convertemos a outros. Vou ler só o finalzinho aqui, ó. Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma. Eu sou você, irmão? Salvar da morte uma alma? Escute. E cobrirá uma multidão de pecados. Crente maduro, ele consegue trazer outros para a presença de Deus, sem querer acusar. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém? Porque eu também apanho, a palavra precisa bater em mim. Quantas pessoas você conseguiu evangelizar e trazer para a presença de Deus? Quantas pessoas você conseguiu trazer pelo menos para um culto? Pelo menos ver um culto em 2019. Ou talvez o ano passado. Quantos crentes, alguma pessoa, você trouxe uma pessoa para ouvir a palavra de Deus? Na fase da maturidade, eu consigo atrair, sabe por quê, irmãos? Eles não leem a Bíblia, mas eles leem a nossa vida. E crente maduro, as pessoas olham para ele e eles querem ser como ele é. Posso profetizar para alguém que acredita? Você vai ser um ganhador de almas. Você vai alcançar a fase da maturidade. Você conseguirá atrair pessoas para a presença de Deus. Na fase de maturidade, irmãos, eu consigo ser um evangelista. Eu consigo trazer pessoas para a presença de Deus. Na fase da maturidade, irmãos, eu não me preocupo com o sucesso de outras pessoas. Quando eu sou maduro, aquilo que o outro tem, aquilo que o outro possui, isso não me afeta. Escute isso aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então Deus, ele dividiu várias coisas na igreja. Amém ou não amém? Crente que é maduro, ele consegue se contentar com o ministério que Jesus colocou ele. E ele consegue ser feliz e ser usado naquilo que Deus deu para ele. Um grande problema hoje é que a gente não consegue ver pessoas se destacarem em outros ministérios, irmão. Se destaque no seu e deixe outras pessoas se destacarem no delas. Porque isso aqui é um corpo. Nós precisamos de todos os membros. E é assim que a igreja cresce. O problema é que nós não conseguimos nos alegrar quando alguém está crescendo. O crente maduro não tem problema com isso. Ele se alegra com os que se alegram e ele chora com os que choram. Crente maduro tem prazer de ver alguém crescer na presença de Deus. Alguns lugares existem assassinos de ministério. Porque ninguém pode pregar melhor do que ele. Porque ninguém pode dirigir um culto melhor que ele. Porque ninguém
pode fazer isso melhor que ele. Sendo que Jesus preparou todo mundo para brilhar no ministério que Deus deu para ele, irmãos. E quantas vezes a gente pede pessoas que vieram para nos ajudar, olhando de uma maneira errada para elas. Pastor Wagner, quantas vezes Deus colocou pessoas do nosso lado, que eram para nos ajudar, e a gente entendeu que elas vieram para tomar aquilo que Deus deu para nós. Vieram para poder dominar, irmão. O que é teu e ninguém toma, você crê nisso? Se alegre e ajude pessoas a alcançar o ministério em nome de Jesus. Ajude pessoas a chegar aonde Deus quer que ela chegue. Crente maduro, ele não se importa quando pessoas são usadas, irmãos. Crente maduro, pastor Wagner, ele consegue se conectar com os céus, com a pessoa sendo um exegeta, mas com a pessoa trazendo o mais simples sermão, desde que fale de Jesus Cristo de Nazaré. Uma pessoa madura se alegra que uma prostituta entrou aqui, se converteu, se batizou, recebeu o Espírito Santo, e na outra semana ela está pregando. Não interessa se ela já saiu da fase de bebê e de menino, e ela for madura, ela também pode ser usada pela presença de Deus. A gente veio de um tempo que para conseguir pregar, pastores, tinha que cair o dente e cair o cabelo. Eu já estava quase lá, porque o cabelo está caindo. Falta só cair o dente, irmãos. Está amarrado em nome de Jesus. Dentista aqui é caro demais, irmãos. Gastei $4.000 com o dente da Naina. Eu falei, arranca esse trem que ninguém está vendo. Só eu vou te beijar mesmo, ninguém vai saber. Tinha que cair o cabelo, irmãos, e cair o dente. Os irmãos lembram disso? Quando na verdade não é o tempo de crente que fala que você é maduro. É o tempo que você tem na presença de Deus que traz a tua maturidade. Crente maduro, ele consegue aprender até com os novos. Eu não me importo com o que Deus levantou. Eu quero ajudar que outros atinjam o alvo que Deus tem para eles. Eu entro na última fase e nós terminamos aqui. Irmãos, na última fase é a fase da glorificação. Essa é a melhor fase para o crente. Falar da morte é muito difícil, já não é, irmãos? Ninguém quer morrer, né? Sexta-feira eu fui no velório. E a senhora estava muito doente há meses. E ela já estava praticamente em coma. Mas mesmo depois que ela morreu, os filhos sofrem, assim não é, irmãos? Sofrem. A gente não quer que a pessoa parta. Mas a morte não tem mais poder sobre nós, porque Jesus Cristo triunfou com ela. Essa última fase da vida do crente é a fase da glorificação. Escute isso aqui. Porque eu já estou sendo oferecido por opressão de sacrifício, aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Aí Paulo diz a Timóteo, olha isso aqui, irmãos: combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa é a fase, pastor Wagner, que eu estou esperando, pastor Leonardo. É a fase que nós estamos aqui combatendo o nosso combate, lutando, vencendo, completando a nossa carreira. Quando Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele está falando de pessoas que vinham numa jornada, às vezes de barco, e quando elas chegavam, elas podiam dizer: olha, eu combati a carreira, eu venci, eu passei do outro lado e eu cheguei. Irmãos, eu quero envelhecer na presença do meu Jesus. Eu quero amadurecer na presença dele. Quando eu estiver bem velhinho, irmãos, vocês também vão estar velhinhos. Nós estivemos bem velhinhos, pastor Wagner, nós vamos dizer: nós combatemos o bom combate. Só que o bom combate não acontece só quando eu envelheço. Algumas pessoas podem ser chamadas ainda hoje, amanhã. A gente não sabe o dia que nós seremos chamados. E o segredo está aí. Todo dia combate o bom combate. Eu vou dizer de novo: todos os dias combata o bom combate, como se hoje fosse o último dia. Eu vou guardar a minha fé, completar a minha carreira, porque eu sei que se essa noite, pastor Wagner, eu deitar e não acordar mais, lá no céu eu vou receber a coroa da justiça que Jesus preparou para mim.
Eu dizia para os irmãos que terça-feira eu passei muito mal, irmãos. Eu até parei. Eu falei, Jesus tem misericórdia, será que é hoje? Mas eu não tenho medo da morte, porque eu sei para onde eu vou. A gente preocupa com os filhos, que vai ficar com o que vai acontecer, mas Jesus cuida de tudo. Deus velará por ti. Mas combate o combate todos os dias, pastora Mara, como se hoje fosse o nosso último dia. Esse é o período da glorificação. Quero ler aqui com os irmãos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Onde está a morte, o teu aguilhão? Perdão, deixa eu começar aqui pelo versículo 56. Porque convém que é isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que é isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste da imoralidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vencer em nome de Jesus e alcançar o nosso galardão que Jesus já preparou para nós. Nós tivemos um novo nascimento, passamos fases de aprendizados, de provações, ganhamos dons, nos ocupamos nele, ficamos maduros e estamos esperando a volta de Jesus Cristo para nós. Você pode se colocar de pé essa noite, essa manhã? Se coloca de pé. Pastor Wagner, vem no teclado, vem, eu gosto quando o senhor está aí para tocar, vem, isso. O crente passa pelo processo da salvação no nascimento, o processo de santificação em toda a sua vida, alcançando o seu alvo, que é a glorificação, entrar nos céus. Essa manhã, eu não sei qual fase você se encontra da vida. Talvez você está se sentindo fraco ainda, está na fase do nascimento, mas o Espírito Santo quer te levar a uma fase nova, uma fase que você vai receber fortalecimento do Espírito Santo, receber dons, vai ser capacitado para toda boa obra, e você vai alcançar a maturidade em Cristo Jesus. E nessa fase de maturidade você vai liderar, você vai trazer outros, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Você não será abalado facilmente, você será firme e constante. Essa manhã o Espírito Santo está aqui. Quantos acreditam? Quantos acreditam que o Espírito Santo está aqui essa manhã? E Ele quer que você passe dessa fase da vida e seja um homem maduro. Complete a carreira e aguarde o que Deus tem para nós. Eu quero te convidar essa manhã a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. E nós vamos orar por um amadurecimento espiritual em nossas vidas. E nós vamos orar por um amadurecimento do Espírito Santo em nós, para que nós alcançamos a estatura que Deus quer de nós. Sai do seu lugar. E nós vamos orar juntos essa manhã, Pai. Enquanto os teus filhos estão caminhando aqui para frente, porque do altar que sai aquilo que eles precisam, nós queremos te louvar por tua palavra, Senhor. Eu preciso alcançar a fase madura. Eu preciso alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Mediante a tua palavra que foi pregada, Pai, eu acredito que haverá uma mudança de vida na vida de homens e mulheres essa manhã. Eu acredito que haverá uma mudança de vida, Senhor, em cristãos aqui essa manhã, pessoas que